Boa tarde a todas e todos. Boa noite aí na Espanha, na Galícia. Estamos aqui no 5º Seminário Coregal, edição de outono, organizado pelo projeto Coregal, Comunidade, Conflito e Revolta na Galícia Rural do século XX. Nesta ocasião, vamos conversar sobre o lançamento do livro O Pão da Padaria Espiritual, lançado pela pesquisadora Maria Elizabeth Cosmo Mello. Ela é professora e educadora social, concentra suas pesquisas nas áreas do mundo do trabalho, da história e literatura, cultura e sociedade nordestina. Eu me chamo Mayra Anjos, sou mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e vou conduzir essa entrevista. Informo também que quem desejar pode deixar perguntas no chat que serão lidas ao final da conversa. Bom, Elizabeth, você lançou esse ano o livro, O Pão da Padaria Espiritual, Amor e Trabalho em uma Missão Lúdico-Literária. E eu queria te perguntar, para começar a nossa conversa, qual o contexto geral do livro e o seu eixo central. E se você pode contar, também um pouco sobre o que te levou a realizar esse trabalho e o porquê da escolha do tema. Certo, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar falando um pouquinho do meu trabalho. Bom, o livro ele vai falar sobre um clube literário, que surgiu no final do século XIX, em um estado do Brasil, o Ceará. O clube surgiu em Fortaleza, de uma reunião, surgiu a partir de uma reunião entre amigos em uma cafeteria no centro de Fortaleza, e a sociedade de Fortaleza naquele momento passava por muitas mudanças científicas, sociais, a chegada da luz elétrica pública, do trem, que ligava a capital aos interiores, o bonde, e essa evolução cultural, industrial, que estava chegando em Fortaleza, trouxe também uma série de propostas da intelectualidade que se reunia em torno de uma ideia de se fazer a nação a partir das letras, a partir do conhecimento. Então, havia, na época, muitos clubes já bem um modelo acadêmico, aristocrático, alguns institutos geográficos, históricos estavam sendo formados naquela época. Então, esses amigos que eram mais boêmios estavam ali naquele café e um deles acabou comentando, a gente podia criar um grêmio também. E o Antônio Salles, que é o idealizador desse clube que eu estudei, ele fala, a gente até poderia criar, mas só se fosse algo para dar uma sacudida, nada muito formal, aristocrático, só se fosse alguma coisa para brincar mesmo, para fazer as pessoas se envolverem. Então, o amigo fala, então você cria, já que você quer uma coisa diferente, então você pensa em algo que a gente faz. Aí, no dia seguinte, eles se reuniram de novo e o Antônio Salles fala, eu já tenho uma ideia aí, nosso grupo vai se chamar Padaria Espiritual, a padaria normal dá alimento para o corpo e o nosso clube vai dar um alimento para a alma. Então, por isso é a padaria espiritual. Os escritores vão se chamar padeiros e o nosso produto vai ser o pão, que seria o jornal, O jornal que eles escrevem. Só que a padaria é um movimento cultural, na verdade, não há só escritores, Haviam pintores, músicos, amantes das artes em geral, gente que saía para assistir mesmo a reunião, se reunir, beber, enfim.
Então, ele fala que esses outros são os amassadores, enfim, ele dá um cargo para todos no grupo, e eles começam a se encontrarem, né? No começo, eles têm uma sede formal, mas a diferença da padaria para os outros clubes literários da época é que a padaria, os componentes da padaria eram escritores menores, escritores ainda sem fama, enfim, não provinham de uma classe alta da sociedade, né? Então, eles eram trabalhadores e gostavam de escrever, alguns trabalhavam em jornais de freelancer, só que trabalhavam no comércio, trabalhavam em repartições públicas, ou eram jornalistas, enfim, que já tinham algum conhecimento na arte das letras, né? Escreviam poesias, eram independentes. E eles não pagaram um tempo uma sede própria, mas nunca conseguiram se manter, então foram expulsos de várias sedes, e eles ostentavam isso como se fosse algo bom até, né? Quando as pessoas perguntavam, vocês estão se reunindo aonde? Vocês não estão mais lá em tal endereço? Assim, não, o dono do lugar não achou muito interessante a gente não pagar o aluguel, enfim, tiravam sarro. E aí, depois de um determinado momento, eles acabam se reunindo na casa mesmo de alguns deles, né? Aí as mulheres acabavam participando, os familiares ali eram envolvidos durante as reuniões, já tinham casa, né? Até falam que no começo eles era brincadeira e trabalho, e na segunda fase, quando eles já se reuniam em casa, já não podiam ter aquela aura de muita bagunça, de brincadeira, era trabalho e brincadeira na segunda fase. O tema, eu acho que o tema ele me achou, eu não achei ele, na verdade, ele entrou na minha vida de uma forma meio inusitada. Eu tinha uma padaria, eu era sócia em uma padaria familiar, eu administrava, ajudava a minha família a administrar, só que eu já estava estudando, fazendo pós-graduação, e estava difícil de conciliar eu fazer a especialização e ajudar lá e estar dentro desse envolvimento, né, nesse negócio próprio. Então, eu, num determinado momento, falei que eu queria sair, e como partiu de mim, né, sair, eu acabei tendo uma perda financeira alta do que eu tinha investido, e com a cabeça um pouco cheia um dia, depois de ter realmente me desvencilhado do negócio, eu falei, chega, vou fazer as minhas coisas, vou continuar minhas pesquisas. Eu abri meu computador, puxei, falei, vou pesquisar as minhas coisas agora, vai. Em vez de eu digitar clube literário no banco de teses, né, quando eu estava fazendo a pesquisa do Estado da Arte, eu digitei padaria literária. E, de forma meio inusitada, me veio um trabalho do professor Gleudson, que estudou clubes literários cearenses na PUC, acho que em 2000. E aí ele falava um pedacinho sobre a padaria, e aí comecei a ler e me encantei, né, com a história deles, achei super diferente a proposta, eles têm uma proposta meio anarquista, assim, né, brincavam muito, a própria bandeira da padaria, ela lembra um pouco a foice e o martelo, né, uma pena entrecortada com um trigo e num fundo vermelho. Então, eles, no jornal, ou eles mesmos, nunca declararam nada sobre socialismo, marxismo, nenhum tipo de... Mas, assim, acredito que eles recebiam, as ideias já circulavam ali, né? Havia muito intercâmbio. Fortaleza, por ser uma cidade portuária, estava exportando muito algodão para a Inglaterra, enfim, e vinha, né, muitos jornais, enfim, e até essa efervescência de ideias se dava também
por o acesso a obras que chegavam da Europa, e eles eram muito autodidatas, porque não tinham quase nenhum acesso, estavam super longe de um centro hegemônico de cultural, que ficava em Rio, São Paulo, Sul, Sudeste, né? E mesmo assim eles publicaram 36 edições desse jornal, que foi o que eu pesquisei, mas publicaram também, se eu não me engano, 13 livros, e tudo com recurso próprio mesmo, assim, trabalhando e vendendo jornal e publicando o que conseguiam. Então, é bem bonita a história desse grupo. Bonito mesmo. Ao longo da pesquisa, né, que foi fruto do seu projeto, sua dissertação de mestrado, não é isso? Eu imagino que você tenha reunido muitas informações, né? E aí eu queria te perguntar como que você fez a estruturação do livro e a divisão dos capítulos. E aí eu tenho também uma outra curiosidade, que é em relação a um termo chave do seu trabalho, que você utiliza bastante, tanto na dedicatória do livro, quanto no título dos capítulos, que é o termo, né, das precisões. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso. Então, inicialmente, a ideia do livro, assim, eu tive acesso a poucos jornais no começo. Em alguns jornais, esse jornal O Pão, né, eles falavam muito, né, exaltavam muito a ideia do culto a todo tipo de leitura, e então eu acabei indo pelo caminho de pesquisar sobre o ócio literário, né? A minha ideia era essa, em um primeiro começo. E aí, quando a gente vai adentrando, quando eu fui até o Ceará e tive acesso a todos os números do jornal, e aí eu fui fazendo uma separação dos assuntos que eles mais falavam. Aí eu fui vendo que eu estava um pouco enrolada, porque são 28 autores não, são 28 participantes. Nem todos escreviam, porque alguns eram músicos, enfim, né? Mas eu acabei falando, não, comecei, eu vou até o fim, vai ser uma análise emanente mesmo vou pegar a fonte, quero entender esse ser social, a ontologia, né, o que vem, o que eles estão querendo dizer ali, vamos pegar essa subjetividade, já que não dá para a gente estudar um por um, né, então eu fui catalogando os assuntos que mais se repetiam ali no jornal, nas 36 edições, e nem lógico, 28 pessoas, nem todo mundo pensava igual, né? E eles acabou indo para muito além de um ócio literário, né? Então, acabei falando aí sobre muitas mudanças que eles criticavam naquela sociedade que estava se aburguesando, se capitalizando, né? Eles reclamavam muito sobre muitas coisas que a sociedade estava se transformando, das quais eles criticavam, ao mesmo tempo que eles gostavam daquela modernidade, de ter acesso a muitas coisas, né, diferentes que estavam acontecendo ali, de poderem, pela primeira vez, estarem num centro urbano, porque a maioria deles são dos interiores do Ceará, né? Ao mesmo tempo que eles estavam vivendo esse deslumbramento da modernidade, eles também criticavam as relações sociais que estavam se perdendo, eles eram sensíveis a essas mudanças, né? Então eles falam muito nas crônicas, nos poemas, nos contos, eles se declaram inimigos, os 3 inimigos da padaria, né? Eles colocam muito nos textos, é a polícia, que viviam atrás deles, porque eles eram boêmios, então sempre tinha um policial nas reuniões, aparecia lá do nada um policial meio... E o clero,
era um dos outros inimigos, né? Que era o clero e os padres, eles falavam que não concordavam, mas tinham muitos, eram maçônicos, então, e o Ceará, ele teve uma dominação bem forte, né, dos jesuítas, porque o Ceará foi um dos últimos estados a coroa portuguesa conseguir, acho que, se não me engano, foi o último, conseguir realmente colonizar, né? O Ceará era uma província do Pernambuco e no Ceará eles não conseguiam entrar, só no litoral, ficavam como caranguejos, né? Eles falam, pelo litoral, eles não conseguiam adentrar no sertão cearense, porque havia índios muito bravos, assim, muito. E assim que entrava português lá para dentro, holandês, eles desciam a flecha e não conseguiam adentrar para dentro do sertão. Então, a igreja vai conseguindo adentrar e fazer esses, como se fossem assentamentos, aí, aldeamentos, né, indígenas. Então, acaba que o Ceará ele protege esse território e essa cultura. A padaria ela prima muito para essa cultura indígena. Eles falam muito sobre essa brasilidade que está sendo perdida por conta desse afrancesamento, enfim, que estava acontecendo na sociedade, né? Então eles criticam muito isso. A precisão é uma necessidade, é do verbo precisar, só que a gente, que é nordestino, ouve muito isso em casa, né? Desde pequeno. A fulano está passando uma precisão, há uma precisão de determinada de determinado alimento, né? Então a gente ouve muito essa palavra. Então eu quis fazer um jogo aí que são precisões que acabam acontecendo a partir do trabalho, né, deles. Então, já vou puxar aqui, acho que o primeiro capítulo, né, eu coloco precisão do espírito, os prazeres da alma. Então, é um capítulo onde eles vão falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre esses lazeres, essa cidade que estava sendo modificada, né, na opinião deles. Quem tinha acesso a essa cidade? Na opinião deles, eram bem poucas pessoas que tinham acesso a essa cidade, né? É uma modernidade, mas para quem, né? Para quem chega essa modernidade? Então, a própria questão dos alfaiates, que era um outro inimigo deles, eles começam a criticar. O alfaiate representava a carestia, na verdade, né? Como a cidade estava ficando cara em todos os aspectos por conta da modernização. Todo mundo tinha que andar bem trajado, senão não era considerado como uma pessoa civilizada, e era um absurdo. Tem até uma crônica em que a roupa, as calças de um dos padeiros é roubado no evento, tal, e aí eles falam que o padeiro tinha que ver a namorada e tava, como ia sem, com as calças na mão, sem calças, né? Eles brincam bastante com isso, e agora, por conta de uma calça, como que vai num alfaiate fazer uma calça, que se o alfaiate é um dos inimigos da gente, né? Então, eles vão falar um pouco, no primeiro capítulo eu concentrei em falar um pouco sobre isso, né, as mudanças ali da cidade, as mudanças que eles sentem, né. O segundo capítulo eu coloco como uma precisão da vida, que seria um trabalho lúdico, a importância também que eles começam a perceber essa perda, as festas populares começam a serem perseguidas, os festejos, eles falam muito sobre isso, eles até brincam uma certa parte, eles falam, até o Natal virou uma festa totalmente militarizada, aí eles fazem a descrição do presépio como se fosse militares no presépio, tem militar em todo lugar, né? Até o próprio Jesus Cristo está aparecendo. Eles brincam bastante sobre isso, aí eles vão falar das outras festas também de rua, os festejos que estavam deixando de acontecer porque começavam a se criar os grandes clubes de bailes, né? E aí só quem participava era comerciantes, uma certa aristocracia ali do local, né?
Então, algumas vezes eles até eram convidados, porque eram mal falados e davam o que falar, né? Então, eles recebiam convites por conta da repercussão que a padaria estava tendo. E aí, se acontecia alguma coisa de ruim no baile, aí saía no jornal da cidade que era coisa de padeiro. Ah, os padeiros. Certa vez faltou energia em um dos bailes e virou uma bagunça generalizada. E aí tinha 2 padeiros nessa festa e eles acusaram os padeiros de estar envolvidos com o fim da eletricidade, enfim, né? Eles iam mesmo para ter matéria para o jornal e falar mal de alguém, enfim, criticar a situação, né? Então, e para ocupar o espaço também, a gente está aqui, a gente vai se divertir, vai beber às custas de vocês, enfim, né? Eles até falam, bebi um vinho que eu nunca beberia na minha vida, nesse baile, enfim, eu estava lá, eu nunca vi tanta breguice, falava mal da festa e continuava, enfim. E aí, nesse capítulo, eu penso também que eles ali se transformam numa personificação do bufão. Eles falam muito sobre carnaval, né? Eu acabei tendo acesso às atas foram achadas, né? Depois de muito tempo perdidas, aí o meu trabalho, eu uso um pouco das atas, tem umas atas que são engraçadíssimas, assim, tem uma quinzena que eles não conseguiram se reunir, porque estava todo mundo nos festejos de São João, acho que era o São João, né, nesse caso, né? E esse São João, a ata é muito simples, tem 3 letras. Essa última quinzena foi de muita festa, eu não consigo me lembrar, na verdade, do que aconteceu, tão bêbado que eu estava nos últimos dias e curtindo, tal, enfim, estava tão feliz que eu passei essas últimas quinzenas. Aí eles falam, essa última festa teve a cara da população, muitas pessoas participaram, foi uma festa de rua, a festa está voltando acontecer na rua. E aí eles acabavam os festejos, eles iam para o jornal e falavam sobre a festa, enfim, falavam sobre o carnaval e mandavam cartas ao governador para que a biblioteca fosse aberta durante a semana. Então, eles acabavam fazendo coisas que, tendo uma certa autorização ali de fazer coisas que outras pessoas, outros jornais, enfim, não tinham coragem, porque eles meio que usavam essa estratégia da brincadeira. Então, eu acabei colocando eles ali como um bufão que tem a autoridade de fazer uma brincadeira na cara ali do rei, de falar uma verdade, sem precisar de estar ali respaldado por algo, por uma lei. Então, eles vão acabar fazendo isso, né? Falar muitas verdades ali no jornal, aí falam sobre as professoras que têm métodos totalmente ultrapassados, enfim, né? Eles usam o jornal para se opor a muita coisa, né? Então, acredito que eles fazem isso, né? Ao mesmo tempo, eles admitem que a vida tem que ter esse jogo lúdico, essa carnavalização, enfim, que o ser humano precisa disso, né? Isso eu trato no 2º capítulo. E no 3º, eu entro realmente no que era a ideia original, que era a ideia do ócio literário, né? Que foram alguns artigos e crônicas em que eles exaltam mesmo a importância da educação, a importância do espírito livre, da pessoa poder, se não trabalhar com o que gosta, pelo menos entender que ela precisa de um tempo no meio da estafa do trabalho, no meio da loucura toda do trabalho, ela precisa parar um tempo e ter um tempo dela para ela fazer o que ela quiser, seja descansar ou estudar, ou ler, ou, enfim, fazer N atividades. Eles falam um pouco também sobre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, que são trabalhos igualmente importantes, enfim, uma coisa não é melhor que a outra, eles têm muito essa ideia, né, sobre todo tipo de
de conhecimento é válido, sobre a sabedoria das pessoas antigas e a contação de história, enfim, então eles vão falar um pouco disso, e aí eu entro nesse último capítulo falando sobre esse tipo de forma de eles verem trabalho e ócio como parte um do outro, como uma coisa una, assim, o que dava muito a entender no texto, né? Um não pode viver sem o outro. Então, é nisso, os capítulos, como são muitos autores, os capítulos acabaram ficando extensos um pouco. Mas muito interessante nessa ideia de trabalho e ócio se integrando. Integrando. Em relação ao processo da escrita do livro, como que foi? O processo, a escrita foi um pouco conturbada, né? Eu não vinha da área da educação, eu trabalhei muito tempo numa instituição financeira e eu saí dessa instituição, depois eu coloquei esse negócio próprio, né, junto com a família. E então, assim, para mim foi uma felicidade muito grande quando eu passei no mestrado, eu fiquei muito feliz, né? E fiquei mais feliz ainda por poder estudar alguma coisa que era sobre o Ceará, porque eu sou cearense, eu sou migrante, né, cearense em São Paulo. Por mais que eu tenha contato, eu sempre vá, a gente nunca consegue entender direito, né? É um pedaço da vida da gente que se parte, né? Todo tipo de migração, enfim. E ter a oportunidade de estudar o Ceará, para mim, foi uma coisa única. Então, por isso que eu falo que a pesquisa me achou. Né, acabou me achando. Só que, ao mesmo tempo, eu vivi esse ano que eu passei do mestrado, que foi 2019, um ano super feliz, né? Foi um ótimo ano, eu aprendi muita coisa, estava ali dentro da universidade, fiz todas as grades que eu podia, até mais do que eu precisava e tal. Fui até recusada por professores. Não, você não pode mais fazer, enfim. Vivi muito aquele ano inteiro. No final do ano, eu fui diagnosticada com câncer no finalzinho mesmo, até falar, ainda bem que foi no final também, né, que pelo menos eu vivi bem esse ano, né, foi legal. Então, no ano de 2020 foi um ano, e eu fiquei bastante dentro da universidade no primeiro ano, porque eu falei, não, no segundo ano eu vou escrever, né, vou concentrar na escrita. Só que aí aconteceu isso, né? Bem no final do ano, uma doença chata e já estava num grau bem avançado. Eu descobri em dezembro, em janeiro já estava no processo de tratamento e foi bem, bem complicado. E os médicos não queriam que eu pediram para eu parar com o que eu estava fazendo, enfim, né? Mas a realidade do pesquisador no Brasil é bem diferente, né? Se a gente começou, a gente tem que terminar, senão a gente, né, perde bolsa, enfim, né? Não podia trancar. Então, a minha orientadora falou, não, calma, vamos levando, se precisar a gente pede prorrogação. Mas acho que 3 meses depois, né, aconteceu que todo mundo ficou preso comigo na pandemia, né? Eu só tinha um pouquinho a mais, que trabalhar um pouquinho a mais, porque eu estava também me tratando, mas estava todo mundo preso. E acredito que a pesquisa acabou por me salvar, porque eu não me concentrei nem no câncer, nem na pandemia. Porque acho que como eu tinha que ficar realmente dentro de casa, porque do nada eu me tornei uma pessoa com risco alto, né? Porque eu estava debilitada por conta do tratamento. Eu li muito, eu pesquisei muito, e dos dias que eu estava bem, eu sentava e escrevia, e foi isso, né? Fiz assim a qualificação e todos os processos do mestrado
dentro do prazo, né? Eu acabei tendo o prazo que o governo deu para todo mundo, né? Que foram 3 meses, e defendi dentro do prazo. Depois, logo eu fiz contato com uma editora e eles gostaram do livro, gostaram bastante, e a gente publicou. Mudei para ler, enfim, para leitura fora da acadêmica, e foi isso. Foi um pouco conturbado, mas estava todo mundo no mesmo barco, eu acho, né? Na época da pandemia. Então, a, a literatura acabou me salvando aí, eu acho, porque minha mente ficou muito bem, né? Fiquei sadia, assim, da mente para poder... o processo de escrita não foi atrapalhado por nenhum dos dois problemas. Te ajudou, né? Ao Me contrário. ajudou muito, ao contrário, me ajudou. Manteve a minha mente sã. Bem inesperado. Inesperado. Eu queria recuperar um pouco do que você nos trouxe em relação à figura do bufão, né? E que você nos conta no livro que os padeiros eles trazem um traço muito específico de jocosidade, né? E que esse traço ele difere de outros grupos literários, de outros integrantes de grêmios, enfim. Eu queria te perguntar o que você atribui esse traço específico deles. A minha pesquisa ela acabou sendo uma pesquisa assim, bem interdisciplinar, né? Porque como eles trazem muitas coisas bem específicas e coisas que a gente até não conseguia pensar nos dias, o que seria, da onde viria isso, né? Essa coisa do bufão, na verdade, é algo assim, eles tiveram um comportamento, né? Eu associei o comportamento deles a um comportamento de um bufão, né? Mas, na verdade, esse traço identitário do cearense é um traço que já é estudado na literatura, né? Na antropologia, na sociologia. É uma ideia em que o cearense ele tem uma aptidão para o humor, né? Para o escárnio, para a tiração de sarro. Você pode perceber, né? Muitos desses trabalhos eles até exemplificam, né? Atribuem esse traço a uma inteligência que é toda feita, não só para o cearense, o nordestino no geral, o cearense em específico, né? Estudado mais no Ceará, se chama uma cultura, um traço chamado Ceará Moleque, a antropologia até já deu um nome, né? Para isso. Esse traço até se identifica com a quantidade de humoristas, né, que tem no Ceará. Se a gente pegar os humoristas brasileiros, grande parte, os grandes nomes são cearenses, né? Essa moda que tem até, né, sobre stand-up, né, no Ceará, isso já acontece há muito tempo e, na verdade, vem de uma outra tradição, que o cearense, esse jeito que eles falam do Ceará moleque, o termo moleque é uma junção, na verdade, tá atrelada à história do Ceará. Essa ideia de andar em bandos como índios, né? Como moleques. Então, assim, é uma cultura forte na contação de história, na oratória. Eu já tive várias vezes, em outros momentos, no centro de Fortaleza. Eles são muito, ou de outras cidades do Ceará. A cultura ainda é muito viva em torno de uma contação de histórias, de piadas, de competições, né, entre as pessoas em rodas, contando histórias e contando anedotas, uma competindo com a outra. Então, toda essa cultura, e na hora que tira um sarro, dá um grito, que é a vaia, que eles falam que é a vaia do índio, né?
Então, a cultura do cearense, ela é germinada, né, ainda de muitos traços indígenas. Então, a antropologia diz que esse traço da jocosidade, do engraçado, né, da oratória, de uma briga ali, de um jogo de oratória, ela é típica dessa tradição do Ceará moleque, né, da cultura Ceará moleque. Aí eu abordo isso um pouco, eu trago no livro, que é uma característica já do cearense, né? E aí eu coloco o bufão como um caso do padeiro em específico que peita a autoridade, assim, que tem uma certa autorização para tirar o sarro, porque infelizmente o humor perdeu um pouco dessa característica, né, da crítica social, né? Mas o humor tem muito disso, né? O humor inteligente, né? Ele faz muito essa crítica, né? Através do riso, através da tiração de sarro, enfim, né? Sim, sim. Bom, queria agora mudar um pouquinho, né? Sair desse foco da figura do bufão e te perguntar uma coisa em relação à participação das mulheres na padaria espiritual. Se houve participação, como que ela foi? Então, as mulheres, elas não fizeram parte dos sócios fundadores do grupo, mesmo dos participantes, elas não é dito no jornal, né? Se elas participaram, se elas estavam ali nas próprias atas, né? Não tem o nome de mulheres, nada, né? Eles agradecem a participação, elas participavam, né? Que elas participavam, dá para ver pelo jornal, porque como eram feitas as reuniões, passaram a ser feitas na casa, né, deles, então elas quase sempre estavam presentes nas reuniões, algumas partes dos jornais, né, até colocam muitas partes no livro, eles agradecem às leitoras, panfletavam, né, as esposas. O pão, ele tinha toda uma metáfora mesmo do alimento. Quando ele por uma fezes, era logo de manhã para fazer um barulho mesmo, né? Eles colocavam crianças, né, de manhã e iam para a rua para fazer bagunça logo de manhãzinha, madrugada, e dizer que o pão estava, como se fosse o pão pronto de madrugada, de manhãzinha. Então, as mulheres sempre estavam no meio da organização das festas, tem muitos saraus em que eles fazem uma crônica de a reunião de espírito foi feita na casa de Rodolfo Teófilo, com a organização da sua esposa, enfim. E aí eles vão falando que elas participavam. Alguns artigos eles vão se referir a algumas escritoras cearenses, vão elogiar, principalmente a Francisca Clotilde, até tem homens do seu tempo, né? Não gosto muito dessa expressão, mas tem uma crônica em que o Antônio Salles se refere a ela assim, escreve muito bem a Francisca Clotilde, não é essas escritas de mulherzinhas. Tem uma crônica, um elogio que ele faz a ela, né? Passa longe desse imaginário fantasioso da mulher sem... uma coisa assim, ele acaba falando, né? Na hora que vai elogiar, mas elogia. Um elogio que revela bastante do próprio tempo, né? Desse próprio ser social do período. E tem uma esposa de um dos padeiros, que é a Ana Nogueira Batista, ela era esposa do Sabino Batista, né? Que é um dos integrantes também, é uma escritora que ficou professora, escritora. Eles incentivavam assim bastante a leitura, eram
eram parte do fã-clube, assim, isso dá para perceber, porque eles até elogiam sempre, dedicam as matérias às mulheres leitoras do Pão, enfim, né? Então, elas estavam ali pelo meio, mas o clube mesmo, a sociedade é de homens, né? A sociedade ali dessa sociedade de letras, né? Que, enfim, a padaria ela é composta só por membros homens. Uhum. E você comentou, né, ao longo aqui da entrevista, sobre a diversidade na formação desses escritores, desses padeiros, né, que nem todos tinham diversas profissões. No livro você nos conta, inclusive, de um farmacêutico, né, eu achei bem interessante. Tem jornalistas, enfim. E aí, eu queria te perguntar como que você avalia essa diversidade e como que ela atravessa a produção da padaria? Olha, esse farmacêutico é o Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo, ele era um padeiro meio diferente, assim, ele já era mais velho, era bem sério, né? Mas vira e mexe, ele dá, até tem um dos capítulos que eu coloco, acho que é jogar, brigar e brincar, recheios da mesma massa, né? Porque ele tem uma discussão ferrenha durante aí, algumas crônicas, ele troca farpas com outro autor, né? Eram membros da padaria, mas acabaram brigando, enfim, né? Competindo aí. E ele era farmacêutico. O farmacêutico ele tem ali uma imagem naquele momento em que a sociedade é muito pobre, né? Ele tem uma autoridade de médico até, né? Mas o Rodolfo Teófilo, ele era um humanista antes de ser qualquer outra coisa, né? Quando você pensa nessa questão da vacina que a gente teve nos últimos tempos, aí você imagina uma pessoa como o Rodolfo Teófilo, coisas que estavam acontecendo há 130 anos atrás, né? O Rodolfo Teófilo, ele desenvolveu às próprias custas do seu próprio bolso. O Ceará estava com um horror, muita doença causada pela varíola, um contágio absurdo, já estava virando mesmo uma epidemia muito, muito forte, e eles falavam muito nisso na imprensa, protestavam, enfim, e não chegava essa vacina, nada que pudesse ajudar a população. O Rodolfo Teófilo, ele desenvolve uma vacina e ele faz essa vacina no laboratório de casa e vai fazendo mesmo a 4 mãos essa vacina e sai em cima do seu cavalo vacinando muitas pessoas no interior do Ceará. Ele consegue conter assim, a proliferação do vírus da varíola, né, no Ceará, e ele sempre estava no meio das pessoas mais pobres. Ele denuncia muito nos romances dele as questões relacionadas à fome, aos campos de concentração de mendicidade que eram feitos, né? Ele criou muitos inimigos, né? Por conta disso. Ele criou também, na época, nessa mesma época da padaria, ele começou a ficar preocupado, porque as pessoas elas estavam bebendo, estava chegando muita bebida importada da Europa, e ele ficou muito impressionado com a quantidade de pessoas que estavam virando mesmo alcoólatras, assim, e bebendo, substituindo as bebidas, o aluá, que era uma bebida de abacaxi, acredito, né? Bebendo coisas fortes, em que acho que a própria biologia ali do cearense não era adaptada para beber, então o Rodolfo Teófilo, a fim de prejudicar as importações de bebida, ele cria um vinho de caju, né, que é uma fruta própria aí do Nordeste, do Ceará, principalmente, né,
Então, ele cria, faz um experimento, né, destilando a fruta, o caju, e cria um vinho de caju e começa a servir esse caju nas festas e a vender. Ele vira um comerciante desse vinho, protestando, né, sobre essa entrada de bebida importada, né. Então, eu coloco até, acho que um encarte, né, da bebida no livro, coloco. Ele ganha um concurso, enfim. Fora o Rodolfo Teófilo, a gente vê aí o Adolfo Caminha. O Adolfo Caminha, ele é um outro escritor, ele vai para o Rio de Janeiro depois, né? Mas porque ele acaba sendo expulso, né? Ele era militar da Marinha e era escritor também, fazia parte da padaria. Então, em um certo momento de um problema, ele é expulso da Marinha. Na verdade, ele é expulso porque ele vira amante de uma mulher que era dona de um dos chefes dele lá de dentro, e ele assume ela publicamente, eles assumem o romance publicamente, e as pessoas falaram muito mal dele por isso, então ele fica nervoso, então ele pega na mão dela e passeia com ela pelo passeio público da cidade, dizendo assim, agora ela é minha mulher, eu tirei ela de casa, enfim, ela é minha mulher, e ele assume publicamente, né? E ele teve um desafetos por conta das atitudes dele, assim. Então ele vai para o Rio de Janeiro, e quando ele chega no Rio de Janeiro, ele escreve um romance, é um dos primeiros romances homoafetivos do Brasil, na década de 1895, chamou Bom Crioulo, e ele denuncia um romance dentro das Forças Armadas, assim, ele escreve sobre isso, além de falar sobre um romance homoafetivo que era uma coisa completamente à frente do seu tempo, né, para a época. Ele ainda denuncia esse romance, ele fala desse romance que acontece entre um marinheiro e um oficial de bordo, enfim, né? Então é algo assim. Ele fala um outro romance dele, A Normalista, ele também chuta, né? Chuta o balde, literalmente. Vai falar sobre o que hoje a gente chama de pedofilia, né? Então, na época, ele acaba tratando desse assunto também, né? Sobre o abuso de uma menina, de uma normalista, que seria uma estudante da Escola Normal de Fortaleza, né? E ele tem essa verve bem provocativa já nos romances dele. Então, tem uma série de escritores e pessoas assim, com N qualidades assim, no seio da padaria, né? Uhum, sim, e ele traz um ineditismo, né, desses temas, é bem Sim, interessante. bem inédito, Ele teve muitos desafetos por isso, mas ele segurou a barra. Já encaminhando então para o final, eu queria te fazer uma última pergunta, antes da gente ver se tem as perguntas no chat, que é em relação, assim, bom, qual a importância da gente estar falando nos dias atuais, né, desse grupo literário, dessa cena literária cearense? Queria que você falasse um pouquinho sobre. Então, eu até procuro no final, né, nas considerações finais do livro, abordar isso, como me chamou a atenção. Algo de 130 anos atrás acabar sendo conversando tanto com a atualidade, né? Infelizmente, não sei. É triste, né? Assim, nas últimas eleições, a gente percebeu aí a imensa, mais uma vez, né? A imensa xenofobia quanto nordestino e essa eterna ideia de inferioridade por parte das pessoas que estão no Nordeste do país, né? Então, acredito que quando você vê escritores com com esse espírito de vanguarda, em um lugar distante de um desses centros
hoje, que são considerados hoje, principalmente da onde provém a maioria dessa xenofobia, enfim, né? Tanto porque o atual presidente é nordestino e por o Nordeste eleger ser a parte, enfim, que acaba fazendo o desequilíbrio mesmo aí das eleições e acaba sempre dando o voto, né, a um candidato mais à esquerda, né? Então, trazer isso, porque assim, a padaria, muitas ideias que a padaria tem em 1892, elas vão ser resgatadas como inéditas em 1922, na Semana de Arte Moderna. Então, assim, quando os cearenses começou o movimento modernista em São Paulo, né, os cearenses falaram assim, mas isso aqui a gente fez também, não. A gente já fez. Então, assim, só que, assim, por ela estar longe da onde é esse centro aqui de cultura, enfim, né, do que é dado como centro de cultura, ela não ficou tão conhecida. Então, é importante trabalhos que falem sobre essa diferença intelectual que não existe, né? Quebrar esse estereótipo. Eu acredito também que, como a gente teve um período, a gente está vivendo um período assim de anti-intelectualidade, de negacionismo, que era uma bandeira que eles levantavam, né? Quando eles falam amor e trabalho, que é o título do livro, porque na verdade é uma das bandeiras, é um dos jargões que vem em cima do jornal, né? Padaria Espiritual, Amor e Trabalho, vem no cabeçalho do jornal. Então, quando eles falam sobre esse amor e trabalho, é sobre isso, é sobre amar a ciência, amar o conhecimento, a inteligência, né? Esse espírito até que eles falam, esse espiritual, as pessoas às vezes confundem. Quando eu fui pedir a capa do livro, a editora me mandou uma caneta, assim, como se fosse uma psicografia. Eles pensavam que era algum conteúdo espiritual mesmo. E aí eu que falei, não é isso, vamos ver essa capa de novo, né? O espírito aqui que eles estão falando é o Geist, né? O espírito, a inteligência, né? A força mental, enfim. Então, acho que você pensar nisso, em intelectuais que estavam preocupados com as pessoas se importarem mais com a sua intelectualidade, buscar evoluírem de alguma forma, independente do trabalho que praticassem, ter tempo para pensar em ócio, em lazer, e saber que isso é um direito, que o acesso à literatura é um direito, né, humano, lutarem contra a precarização da vida, que era o que eles estavam vendo ali, tanto a precarização mental como a humana, a falta de compaixão, de empatia entre a igreja, eles criticam muito, né, a atitude dos padres, enfim, e o posicionamento dos padres com a população. O Lisandro mandou aqui qual o perfil social do grupo. Eles vêm de uma classe média, né? De trabalhadores, vêm dos interiores, são migrantes também para Fortaleza, são migrantes dos interiores e já têm acesso a alguma educação, mas eles estão entre emergentes ali, tiveram acesso à educação, mas não fazem parte de uma elite letrada, não saíram para estudar fora, como muitos, né? Saíam para estudar ou na Europa ou em Pernambuco, né? Eles eram trabalhadores mesmo. A luta pela vacina, eu acho que também é algo que a gente consegue pensar, né? Também que é algo que conversou do século atrás para esse século.
E que fica bem evidente, né, com o que a gente presenciou, né, com a pandemia, toda essa luta pela vacina, e a gente vê esses acontecimentos que permanecem, né, que se atravessam. Se atravessa. Acredito que eles falam bastante sobre isso, sobre a importância da ciência, do conhecimento, né, da pessoa se apropriar desses conhecimentos, de ser crítico, de não ter pensar na ludicidade, não ser só uma ludicidade vazia, né, de criticar, enfim, a sociedade onde vive, não aceitar simplesmente que as coisas são como são. Eles mantêm sempre essa posição de crítica, eles são muito críticos. Acho que é algo que a gente tem que resgatar, né? Precarização social, enfim, dos amigos, ter contato com amigos, fazer uma rede de apoio, eles vão falar muito sobre isso. Temos alguma outra pergunta do chat, Lisandro? Bom, a segunda pergunta do chat é: quando e por que o projeto termina, Elizabeth? Olha, o jornal ele é publicado ele é publicado até o final de 96, depois se repete as perguntas, né? É publicado até 96, né? Tanto que na dissertação eu coloco a publicação, né? De 1894 a 96. Eles vão até 98. O grupo acaba terminando porque muitos migram para São Paulo em busca de melhores condições mesmo. Eles têm ali uma ideia, alguns morrem, né? Morrem jovens, morriam muito jovens, né? O pensador, mesmo idealizador, se muda para o Rio de Janeiro, ele é funcionário público e ele não consegue viver só da arte, enfim, né? Ele é transferido para o Rio. E é mais por isso, pela migração mesmo, acaba ficando bem poucos que não conseguem articular e manter o grupo. Tem uma terceira pergunta que é: sabe-se a quem chegava o seu jornal? O jornal? Então, as pessoas, os leitores da padaria, as pessoas que consumiam assim, o jornal, eles faziam bastante barulho, na verdade, porque o acesso do jornal, quem tinha mesmo condições de ler na sociedade, a sociedade cearense dessa época, menos de 17% das pessoas liam, eram alfabetizadas, né? Então, até o recurso de fazer o barulho em torno da publicação dos jornais era para que eles fossem lidos, né? Chegassem através de oralidade mesmo às pessoas. E a única explicação, né, que os pesquisadores dizem, dele ter se tornado tão popular, só era possível através da leitura mesmo coletiva. Não havia uma outra forma, porque pouquíssimas pessoas liam. Então, como eles frequentavam muito a boemia, enfim, o jornal circulava por esses espaços, né? E acabavam sendo lido pelas pessoas, lido para as pessoas em bandos na rua, enfim, né? Tinha essa leitura, só foi possível por isso. Uhum. Bom, isso já responde um pouco a quarta pergunta, que era em relação a isso, né? Se era lido por mais pessoas, se realizavam leituras coletivas. Tem uma quinta pergunta. O grupo atuou no início da Primeira República Brasileira. Houve alguma repressão? Repressão, não, né? Como em algumas sessões, né, fornadas que eles falam, né, que era onde pegava fogo, né, como eles diziam, nos encontros,
Eles agradecem até, são bem chistosos, né? São bem brincalhões. Quero agradecer aqui a presença do delegado tal, que veio meio que escondido, a gente está vendo, enfim, né? Eles acabam tirando sarro. Não sei porque o fulano vem, a gente é boêmio só, somos bom moço e tal. Então, eles não perdiam a oportunidade, né? Como eles colocaram que os policiais eram um dos inimigos, então sempre tinha um policial ou outro vendo. Quem teve sofreu com um pouco de repressão foi o Rodolfo Teófilo, né? Não por conta do que ele fez durante os anos de padaria, e sim pelas posições dele de enfrentamento mesmo ao Ascioli, né? Que era o governador da época, o governador Ascioli. De enfrentamento por conta da doença, da varíola e do enfrentamento, né, da comunidade de rua, né, que vinha em peso para Fortaleza e era tida como a maioria das vezes era presa como vagabundo, né, mas estavam ali tentando sobreviver, enfim, então ele acabava protegendo muito as pessoas, né, assim, e ele sofreu bastante repressão por isso. Sim. Bom, então a gente vai chegando ao final da entrevista. Quero agradecer a participação de todos, todas. Aproveitar, né, para convidar para que vocês leiam o trabalho da Maria Elizabeth. Já está disponível na internet, é possível encontrar no site da editora, que é a Paco Editorial, também na Amazon, na página da livraria Martins Fontes. E é isso. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, gente.